Fala pessoal! Bem-vindos a mais um repost sobre o Clarias garrepinos. O nome Clarias vem do grego, chlaros e significa animado, por causa da capacidade de sobreviver por um longo período fora d'água. Já garrepinos é devido ao seu local de origem, o rio Garrepin, na África do Sul. Os bagres africanos são amplamente distribuídos pela África e Oriente Médio, habitando tanto ambientes naturais, como lagos de água doce, rios e pântanos, quanto ambientes artificiais criados pelo homem, como lagunas de tratamento de esgoto e até mesmo sistemas urbanos de esgoto. Introduzido globalmente na década de 1980 para fins de aquicultura, o bagre africano expandiu-se para países distantes de seu habitat original, como o Brasil, Vietnã, Indonésia e Índia, tornando-se uma espécie invasora com consequências significativas para o meio ambiente. Sendo uma espécie carnívora e robusta, sua presença fora de seu contexto natural gerou impactos expressivos, como competição com espécies nativas, predação direta e alterações nos ecossistemas locais. Privado de predadores naturais e dotado de um apetite voraz, o bagre africano invade rapidamente os novos habitats, multiplicando-se exponencialmente e desafiando as espécies nativas por recursos alimentares e espaço. Ele pertence à classe Actinopterigeae, assim como o Lutzjanus analis. Dependendo da região onde é encontrado pode ser chamado de diferentes nomes como peixe-gato africano, peixe-gato, siluro e peixe-gato comum. Possui corpo alongado, mucoso, robusto e sem escamas com cabeça óssea e plana em comparação a outros siluriformes. Ele se assemelha a uma enguia, a coloração pode variar do cinza ao preto e a barriga é branca. O comprimento é de aproximadamente 1 a 1,5 metros e pode passar dos 50 quilos. Sua boca é bem grande em relação ao tamanho do seu corpo e possui 4 barbilhões usados para detectar as possíveis presas. Com esses bigodes ele pode sentir o sabor dos animais na água ao redor. Possuem espinhos não afiados em suas nadadeiras peitorais, por isso é raro se furar com esse tipo de bagre. De vez em quando os espinhos podem até furar sua mão, mas não é tão dolorido quanto a do mandim e dos arrídeos, que são os bagres de água salgada venenosos. Graças a seu muco, espinho nas nadadeiras e um par de pseudopulmões compostos por arcos branquiais modificados, ele consegue percorrer longos trajetos fora d'água para chegar a novos territórios onde antes não eram encontrados, e assim ele foi se espalhando pelo Brasil. Agora vamos ver como funciona o órgão acessório de respiração. Um dos segredos de seu sucesso está na respiração aérea. Uma das principais características fisiológicas que lhe possibilita sobreviver em condições extremas por certos períodos de tempo, e percorrer longos trajetos fora d'água é a respiração aérea acessória parecida com a do pirarucu. O bagre africano possui pseudopulmões, que são grandes órgãos respiratórios acessórios compostos por arcos branquiais modificados que lhe possibilitam respirar ar atmosférico. Essa característica lhe torna uma espécie de fácil manejo na aquicultura, já que não é necessário se preocupar em manter grandes quantidades de oxigênio dissolvido em água, o que é ótimo para os piscicultores. Apesar de ter essas adaptações que lhe permitem sobreviver até em lama úmida, eles não conseguem sobreviver em solo seco diferente de outros peixes pulmonados. Com sua boca grande, larga e repleta de pequenos dentes, ele engole as presas inteiras. É um predador que também pode ser necrófago onívoro, se alimentando de animais mortos e plantas. Sua dieta é bastante flexível em seu ecossistema natural. Se alimenta de grande variedade de itens como artrópodes, anfíbios, plânctons, moluscos, vegetais, répteis e peixes, inclusive os cascudos, que têm couraça protetora. Existem relatos de que até pequenos mamíferos já foram encontrados em seus estômagos. Ele come até ratos, mas quando adultos ingerem principalmente peixes e anfíbios. São comedores de fundo que se alimentam geralmente no período noturno. Seu aspecto oportunista lhe permite capturar e pôr em risco algumas espécies como lambaris, traíras e ciclídeos como a acará. Estes são apenas alguns poucos exemplos de peixes que têm sérios problemas com a introdução destes predadores exóticos. Um caso interessante em algumas regiões é que a população de marubás parece ter se adaptado à convivência com esses bagres, e em ambientes infestados desses peixes os marubás estão sempre por lá e são bem numerosos. Os cardumes se juntam
para predar os bagres e vão arrancando os pedaços de carne de indivíduos já previamente debilitados. A maturação sexual é atingida quando eles têm o comprimento de cerca de 33 centímetros, também não apresentam dimorfismo sexual aparente. Sua reprodução é sazonal coincidindo com o período chuvoso, quando aumenta o nível da água, e ele pode ir para áreas inundadas e rasas como lagos, córregos e principalmente planícies alagadas para desovar geralmente no período da noite. Os encontros entre os machos são agressivos. Quando o macho e a fêmea se encontram, eles tratam de achar um local adequado para a desova. Os ovos se desenvolvem rapidamente e entre 48 a 72 horas após a fertilização os filhotes já são capazes de nadar, e os pais não se responsabilizam pelas proles. Os alevinos estão por conta própria. Quando em ambiente natural na África, esses peixes nadam rio acima para desovar em épocas de chuvas em águas rasas de lagos onde os ovos ficam escondidos entre as plantas e meses depois os filhotes migram rio abaixo. São peixes de água doce que preferem viver em águas paradas e turvas dos rios, mas que também vivem em lagos, pântanos, planícies alagadas e podem sobreviver em lama úmida. Apesar de a maior parte destes peixes serem encontrados em águas doces, rasas e paradas, alguns poucos indivíduos desta espécie podem ser encontrados em águas salobras, águas abertas e também rios com fluxo de água rápido. Nas cidades podem viver até em sistemas de esgotos e já foram encontrados no Rio Tietê em São Paulo, o que é uma prova de sua incrível adaptabilidade. É importante saber que jamais um peixe deste rio deve ser consumido devido obviamente aos seus altos riscos de contaminação por produtos químicos. Nas estações chuvosas é comum encontrá-los em manguezais e praias para onde são arrastados pelas correntezas. Hoje já é visto em quase todos os rios do Brasil, se tornou comum por aqui, e longe de seu lugar de origem no continente africano. Ele ficou sem os seus predadores naturais, como o crocodilo do Nilo e peixe-tigre. Isso ajudou sua proliferação, e prejudicou o equilíbrio da cadeia alimentar local. Assim como a tilápia foi trazido da África para o Brasil para a aquicultura. Mas a tendência é que com o passar do tempo nossa fauna vá aprendendo a lidar com ele através da seleção natural. Tanto em seus países de origem quanto onde foi introduzido o bagre desempenha um importante papel econômico na pesca artesanal e nas criações. As características que tornam o bagre africano ótimo para a piscicultura são que eles se adaptam facilmente a mudanças do clima e qualidade da água, são resistentes a doenças, crescem rapidamente, tudo isso somado ao fato de ser um peixe pulmonado, logo os criadores não precisam se preocupar com o oxigênio dissolvido em água, essas características lhe tornam ótimos para a piscicultura. A maior dificuldade de sua comercialização é a aparência desagradável, com gosma liberada pela pele, isso é um desafio para quem deseja vendê-lo. A carne dele é muito boa para jogadores de futebol, pois tem bom valor nutricional com altas quantidades de proteínas, vitaminas e minerais, mas sua aparência física atrapalha muito as vendas. Muita gente faz espeto desse bagre junto com tambaqui. Ele pode cruzar com heterobranchos longífilis e formar o heteroclarias, um híbrido com algumas vantagens e desvantagens na criação. As vantagens são que tem carne branca que é visualmente mais agradável para os consumidores e não se reproduz, o que o impede de gastar energia na reprodução. Quanto à desvantagem é que ele é suscetível ao estresse. Se trata de um animal cheio de vermes. É hospedeiro de várias espécies de parasitas que são contraídos principalmente de suas presas, logo você ao comer este bagre deve fritar bem a carne. Como já foi dito, o bagre africano foi introduzido no Brasil para fins de aquicultura, porém acidentes causados por chuvas em tanques mal construídos contaminaram nossos ecossistemas com estes peixes. Mesmo que os tanques sejam bem feitos, eles acabam não resistindo a grandes tragédias, como a que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Episódios assim ocorrem em todo o mundo, mudando para sempre o caminho evolutivo das espécies afetadas. A introdução de espécies exóticas pode causar o declínio de espécies nativas e possivelmente toda a biodiversidade local é afetada.
Ele compete por comida diretamente com bagres brasileiros. Na região dos lagos, um pequeno bagre encouraçado chamado de cambota está desaparecendo dos rios que foram contaminados com esse predador. E repetindo, em seu continente de origem ele tem predadores como pássaros, peixes, crocodilos entre outros, porém fora de seu ecossistema natural, os predadores não evoluíram para caçar ele, logo sem predadores naturais ele se torna uma peste. Nos seus estômagos são encontrados insetos, crustáceos, macrófitas e teleósteos. Em lugares pequenos, como córregos, os impactos podem ser ainda mais devastadores, por isso é comum encontrarmos lagos pequenos que só têm bagres. Devido à grande flexibilidade dessa espécie, é impossível erradicá-la de nossas águas. Mas tem atitudes que podem minimizar o prejuízo. Você pode fazer sua parte matando todos os que capturar, inclusive os filhotes. A maioria dos nossos peixes carnívoros só conseguem comer os filhotes desses invasores. A situação só muda um pouco na Amazônia, onde temos grandes bagres, e o candiru, que também é um bagre só que minúsculo e perfura outros peixes para sugar o sangue e pode até entrar em pessoas, e o bagre africano não tem defesa contra o candiru. Lá também temos piranhas, ariranhas e botos cor-de-rosa. Por isso, até onde se sabe, ele não conseguiu prosperar na Amazônia. Quem estiver assistindo o vídeo e for da região norte, comenta aqui pra gente como está a situação para nós ficarmos atualizados. E esse foi o vídeo de hoje. Então peço que deixe seu like e se inscreva no canal. Também aceito Pix. Preciso de ajuda para continuar registrando estas imagens e pesquisando estas informações. Valeu e até a próxima.